E aí, tá curtindo a nossa viagem espacial pelo programa de multiplicadores? Bem-vindos, Rafael Chagas falando aqui mais uma vez no nosso programa Train the Trainer. Essa é a nossa terceira aula falando um pouco sobre metodologia que precisa ser definida quando vamos fazer um programa de multiplicadores. Então essa é a aula de número 3 da nossa semana espacial, com esse foco bastante específico de formar aí treinadores, né? E também pode ser muito aproveitada essa aula para quem é professor, para quem é instrutor, pessoas que utilizam a forma de ensinar para melhorar as suas atividades. Como nós vamos falar um pouco de metodologia, eu quero dar um mergulho hoje um pouquinho mais profundo para a gente entender alguns pontos que serão muito relevantes para melhorar a qualidade da forma que nós ensinamos e, claro, aumentar a receptividade de todos os nossos alunos. Metodologia é um método que a gente escolhe para dar aulas. Então eu trouxe alguns métodos que são muito utilizados e que, claro, eu também utilizo e tenho dominância. Existem outros. Eu estou focando bastante nesses, porque eu tenho, mais conhecimento para compartilhar com vocês. Então, um primeiro deles é só para a gente entender a diferença entre pedagogia e andragogia, né? O pedos e o andros, crianças e adultos. No meu livro A Libélula Negra, eu falo muito sobre essa ciência, esse estudo da andragogia, que está sendo ainda extremamente estudado e explorado. E eu coloco aqui, olha, tô abrindo aqui para vocês verem, é o meu capítulo de número 3. Andragogia, um modelo de gerenciar equipes. Então eu falo aqui que adultos aprendem de forma diferente de crianças. Vamos aprimorar a nossa forma de ensinar. Ou seja, não só para a gestão de pessoas, que também é um dos objetivos dessa leitura, mas é a fundamentação de um método. Adultos são diferentes de crianças. Crianças aprendem pela repetição, pelo certo e pelo errado. Então assim, copia, o tio vai falar, anota aí. Eu vou ver se está certo, se você fez certo ou se está errado. Quando a gente fala de multiplicadores, estamos falando de adultos, nós vamos dar aula para a pessoas no ambiente de trabalho, principalmente, mas que tenham, não necessariamente, Volta. Corrigindo, melhor, Nós vamos dar aula para adultos, não importa o ambiente, Pode ser na empresa, pode ser em aulas particulares, pode ser até um professor de natação. O importante é que você perceba que crianças precisam de referências, adultos precisam de provocação mental. E é isso que a metodologia da andragogia faz. Ela não julga o certo ou o errado, mas ela questiona. Isso te aproxima ou isso te afasta? Isso que você está querendo fazer vai chegar em que resultado? O que você espera? Qual é a sua meta? Então eu confronto. A andragogia é uma metodologia que faz o confrontamento, porque nós entendemos que é assim que os adultos aprendem. Curiosamente, quando a gente olha a pedagogia como metodologia, ela tem tido muita evasão escolar, Assim, quando eu começo a fazer meus estudos de retenção de atenção de alunos em sala, e aí eu utilizo vários indicadores que até a nossa área da educação no governo oferece. As provas do Enem, até as provas certificadoras, de instituições como a dos advogados, dos médicos, dos engenheiros, dos administradores, como tudo isso é impactado principalmente na retenção e nas notas. Então eu digo, a gente também está num momento de provocar e trazer para as pessoas um ensino para adultos. No nosso Train the Trainer, eu acredito muito que nós precisamos preparar a aula para adultos, para que se torne relevante. Isso é um método. Mas eu também posso ter que fazer um treinamento ou uma capacitação de ordem pedagógica, pela natureza do treinamento. Então, digamos que eu vá trabalhar numa cafeteria, vocês sabem que eu amo café, tenho os meus projetos lindos com os meus amigos na indústria do café, e eu preciso fazer um treinamento sobre como operar uma máquina de café.
Eu posso usar recursos visuais, auditivos e sinestésicos. Eu posso usar ferramentas que vão transformar a forma que eu ensino, mas ele é mais pedagógico, porque eu preciso ensinar a pessoa a apertar o botão, a fazer compactação, a utilizar a pressurização da máquina. Então, eu dependo também disso. Eu não estou dizendo que a pedagogia é um método ruim. Eu estou dizendo que a andragogia, para treinamentos de ordem comportamental, serão melhores utilizados. E a pedagogia, talvez, para comportamentos de ordem operacional técnica. Junto os dois, é a melhor coisa, né? Quando eu falo de um segundo método, que é o construtivismo, eu estou falando de uma sala de aula com a premissa da andragogia, onde as pessoas participam e constroem. Por isso eu abro sempre espaço para as pessoas falarem, escreverem, questionarem. A construção do conhecimento. Um multiplicador se torna mais relevante para o seu aluno, para o seu treinado, quando ele percebe que você está partindo. Aquela aula, ela tem um ponto de partida, o que o aluno sabe, não o que o facilitador, multiplicador, professor sabe. Porque senão fica aquela aula assim: oi, tudo bem, eu sou incrível, eu estudei, eu fiz acontecer, e você quem é? Aí a pessoa pensa: ai, Jesus amado, que horas que isso acaba? Né? Inferno, essa aula do inferno. Então você gera uma revolta. O que nós queremos? Que através do construtivismo andragógico, que você consiga trazer a participação das pessoas, a contribuição e a construção do saber. Por isso eu gosto de utilizar como ferramentas, né, na hora de dar uma aula, eu utilizo post-it, por exemplo. Eu pego o post-it e peço para as pessoas: olha, você pega agora aqui esse post-it e você escreve aquilo que você tem como objetivo. Qual é a sua dificuldade? O que você hoje sobre esse tema gosta? Ou falem, né? Porque eu estou fazendo exercício do sinestésico e do visual. Vamos para os auditivos. Quem quer me contar um exemplo de que fez e deu errado? Quem quer me contar um exemplo que fez e deu certo? Essa calibragem é o que a gente chama do construtivismo. Então eu super recomendo que vocês, mesmo tendo treinamentos de ordem de capacitação técnica, que vocês utilizem essa metodologia para construir com eles. Por isso que nenhuma sala de aula é igual a outra. Porque o principal elemento muda, né? Os alunos. Então o multiplicador, o treinador, o facilitador, o professor, ele tem que ter isso no seu radar. E uma das formas é usando essa metodologia. O gamification é uma palavra até um pouco mais moderna, que é utilizada nessa área da educação, porque ela transforma aulas e temas em jogos, né? Ela é uma gamificação. É um termo, né, americanizado que a gente utiliza para montar games, tabuleiros, gincanas. Então eu quero dar alguns exemplos. A gente constrói tabuleiros, por exemplo, que é uma corrida de carros. Então cada participante, ou cada equipe, ela tem cartas do conhecimento: avance uma casa, volte uma casa. Como um jogo, um banco imobiliário, e as pessoas vão recebendo bônus, dinheiro, e ela vai avançando. Isso é uma forma de dar aula. Eu fiz um treinamento ano passado para uma rede onde a gente usou uma gamificação. Era um treinamento de vendas para o Natal. Então, cada etapa do treinamento, as pessoas iam colocando os enfeites de Natal na árvore. Só que as bolinhas tinham as palavras chaves do que a gente queria: atendimento, vendas, indicadores de desempenho. Então, a gente constrói, ela é construída com a equipe, mas ela é gamificada. Então, principalmente os jovens, né, o que eu digo que é a geração Zapping, a geração Y, até essa geração aí da humanização que está surgindo, são gerações que se estimulam mais pelos jogos, né, pelo gamification. Talvez seja uma nova forma da gente fazer dinâmica de grupo. Né? No início eu entendia que a dinâmica de grupo era uma terminologia que se renovou como gamification. Mas é que o gamification, ele é o treinamento inteiro.
Então aqui eu trouxe uma temática, o espaço sideral. Vocês já viram, a gente já teve temas de jardinagem, já tivemos temas de corrida, tem vários. Isso é um tema, é um pano de fundo que pode trazer mais clareza para esse game. Ele constrói um ambiente. A dinâmica de grupo, que também é uma atividade que a gente utiliza dentro dessas metodologias, ela tem como um objetivo avaliar como as pessoas se comportam nesses ambientes, expostas a essas situações. Então, quem lidera, quem é mais ouvinte, quem tem a articulação da oratória, quem tem organização espacial. Então, a dinâmica de grupo ela tem como este objetivo, né? Com que o facilitador, o multiplicador, o professor, ele tenha evidências mais fortes dos pontos que precisam ser avaliados. O gamification, não, ele transforma a sua aula num jogo, né? E você pode utilizar o Kahoots, tem várias ferramentas online gratuitas e outros aplicativos pagos que você também pode fazer roleta, bingo, jogo da memória. São artimanhas que você usa para construir melhor esse game. Também já falamos em outras aulas sobre o coaching, né? Eu sou Master Coach, então eu utilizo o Master Coach. O coaching é uma carreira, é uma profissão, é um método de desenvolvimento. Mas eu posso utilizar a metodologia do coaching, que é a arte de fazer perguntas e questionar, para construir melhor a minha aula. Por isso que eu utilizo muito a provocação. Então, a todo momento eu pergunto, faz sentido? Como você enxerga? Você tem sucesso assim? Você não teve sucesso? Você teve uma reclamação? Você teve um elogio? Eu vou confrontando a todo momento pensar. Como você sairia dessa situação? Como você vai fazer isso? E claro, como coaching, a gente sabe que tem diversas estruturas, mas as principais, estabelecer a meta, questionar e provocar as ideias para gerar um plano de ação. Então eu também utilizo isso dentro da minha aula para que as pessoas terminem com um plano de ação. Então é importante que a gente também utilize dentro dessa metodologia esse recurso para que a aula termine com a lição de casa, que é como eu chamava antigamente, né? Mas hoje a gente chama de plano de ação. E o storytelling, para a gente completar aqui esse quadro de metodologias, é a arte de contar histórias. É quando a gente fala de um assunto que a gente vivenciou. Então, contando uma história, por vezes fica mais fácil das pessoas compreenderem o que você quer dizer. Dar exemplos, mas exemplos do que a gente vê, do que a gente está vivenciando, do que a gente viu. Então, contar uma história... Eu fiz um storytelling na nossa aula de apresentação, você se lembra? A história da maçã, do professor? Isso é um storytelling. Então, observem que eu utilizo essa metodologia e todas essas outras ao longo das nossas aulas. E é isso que vai dando esse formato. Como multiplicador, você precisa entender qual é a metodologia que você precisa nesse momento e qual é aquela que vai trazer o maior impacto. E aí eu deixei para a gente fechar essa aula um pouquinho do que eu aprendi com a arte da facilitação visual. O Visual Facilitator. Ou seja, é a arte de construir uma aula com recursos escritos manuais. Eu vou para essa linha. Eu prefiro construir, escrever, desenhar, utilizar cards, post-its, lápis de cor, canetão para construir a minha aula. Isso é um método, facilitação visual. E eu tenho uma mentora maravilhosa que me ensinou tudo isso, porque ela me ensinou uma coisa, que todo mundo pode desenhar, né? Então, é o que eu tento trazer para as pessoas, o simples, através de uma aula que ela é construída com imagens, formas, desenhos e cores. Isso não invalida a pessoa que tem habilidade com tecnologia. Você sabe mexer, eu vou dar o nome clássico, PowerPoint, né? Se você sabe montar uma apresentação, você sabe utilizar esse recurso, é a mesma forma, como você se sente confortável. Mas para um multiplicador, isso não pode ser por um acaso, isso precisa ser planejado, isso precisa fazer parte da sua metodologia.
E isso precisa ser encaixado como um quebra-cabeça, ó o gamification, né? Como um quebra-cabeça, isso precisa ser encaixado junto com os estilos de aprendizagem, com o visual, auditivo, sinestésico. E tudo isso tem que estar dentro do seu plano de aula, que seja conectado e convergente com a descrição do cargo, com a avaliação de desempenho, para que você consiga produzir essa aula tanto na web, tanto quanto na empresa, tanto quanto em ambientes preparados para um formato de sala de aula. Faz sentido para vocês? Então, eu espero vocês para mais uma aula. Compartilhe com os amigos que estão nesse momento de multiplicar. Leia livros, acompanhe aqui tudo que está acontecendo no nosso canal. Pratique! E eu espero vocês. Obrigado!